Olá, turma! Vamos para mais uma aula, essa semana sobre transplante de órgãos e morte encefálica. Considerações iniciais. O transplante é um procedimento de alta complexidade e exige capacitação adequada e atualizações periódicas dos recursos humanos dedicados a essa atividade. Todas as etapas envolvidas, na realização do transplante de órgãos necessitam ser bem executadas e articuladas entre si, desde o momento em que se confirma o diagnóstico de morte encefálica até o implante do órgão no receptor, sendo que todo o processo deve ser envolvido em poucas horas. Conceito: transplantação ou simplesmente transplante consiste no ato de colher um órgão ou tecido ou parte deles de um indivíduo doador e implantá-los em outro indivíduo, que é conhecido como receptor, ou no caso de tecidos, no próprio doador. Existem alguns tipos de transplante, e aí nós temos a transplantação autoplástica, que é aquela que ocorre quando se transplantam tecidos do mesmo organismo de um lugar para outro. Por exemplo, um paciente caracterizado como grande queimado, ele teve queimaduras de terceiro e quarto graus, que são mais profundas. Então, há necessidade de realizar transplante de tecido. Então, o médico pega na área da região glútea, no glúteo, no bumbum, e faz o transplante do músculo do glúteo. E, por exemplo, vamos dar um exemplo de que a queimadura foi na região do reto femoral, na coxa, a região da frente da coxa, no reto femoral. Então, ele vai transplantar do glúteo para a região reto femoral. Esse é um exemplo de transplantação autoplástica. A transplantação heteroplástica é aquela que é a transplantação de órgãos ou tecidos de um organismo para outro. E aí ela pode ser caracterizada em homóloga ou heteróloga. A homóloga é se a transplantação ocorre entre indivíduos da mesma espécie, e heteróloga é se o transplante de órgãos ou tecidos ocorre entre indivíduos de espécies diferentes. Transplante de órgãos versus transplante de tecido. Para a realização do transplante de órgãos, é necessária uma cirurgia de substituição do órgão afetado, além de fazer a ligação do novo órgão ao organismo receptor. E para a realização do transplante de tecidos não é necessária intervenção cirúrgica, pois as células são injetadas na corrente sanguínea, onde realizam a renovação celular. Os transplantes, eles podem ser feitos a partir de autorização da própria pessoa para extração de órgãos ou dos seus responsáveis, e algumas pessoas apresentam alguns problemas que impedem de doar órgãos, como portadores de doenças infecciosas incuráveis, como, por exemplo, câncer, HIV. Então, são pessoas que não podem realizar o transplante. Exigências. Em vida, pode-se doar o rim, a medula e parte do fígado. Os demais órgãos somente poderão ser removidos de um indivíduo se o mesmo for diagnosticado com morte cerebral. Após a confirmação da morte cerebral, se autorizado, esses órgãos devem ser retirados no máximo em até 4 horas. O coração e o pulmão devem ser os primeiros a serem removidos por causa da sensibilidade dos mesmos. E o correto é que logo após a remoção seja realizado o transplante. Exigências. Através do princípio da gratuidade, o órgão ou tecido apenas poderá ser dado e nunca vendido, uma vez que este não é um objeto manipulável, mas é, antes, algo dotado de individualidade própria. Morte encefálica. O conceito. O
Conceito é o cessamento total e irreversível do funcionamento cerebral por motivos conhecidos e constatados de maneira indiscutível. Morte cerebral ou morte encefálica é a morte encefálica, representa o estado clínico irreversível em que as funções cerebrais, telencéfalo e diencéfalo, e do tronco encefálico estão irremediavelmente comprometidas. A morte encefálica, ela ocorre quando o dano ao encéfalo é tão extenso que o órgão não tem mais potencial de recuperação e não tem mais homeostasia interna do corpo, isto é, não há funções respiratórias e cardiovasculares normais, funções respiratórias e cardiovasculares estão dentro da normalidade, controle de temperatura, função gastrointestinal, o paciente não tem nenhuma resposta ou comando verbal e visual. Então, a gente possui essas pessoas que são diagnosticadas com morte encefálica, possui a pupila totalmente dilatada. Não há resposta de contração de pupila. Causas mais frequentes de morte encefálica. Pacientes traumatizados, com cerca de 60% do corpo, acometido por TCE. Acidente vascular cerebral, que pode ser o hemorrágico ou o isquêmico, cerca de 30% a 40% da área cerebral. Tumores cerebrais primários, 5% dos casos. Anoxia cerebral, afogamentos após parada cardiorrespiratória, de 2% a 5%. Intoxicação exógena, cerca de 1%. Pacientes que sofrem morte cerebral não estão em coma, mas os pacientes em coma podem ou não progredir para uma morte cerebral. É o cérebro que controla não apenas o processo de pensamento de um indivíduo e os movimentos voluntários, mas controla movimentos involuntários e outras funções vitais do corpo. Estas funções incluem audição, olfato, sensos visuais e táteis, regulamento de temperatura corporal, pressão sanguínea, respiração e o bombeamento do coração. O cérebro também produz hormônios para controlar funções de órgãos individuais. Um bom exemplo é a produção do cérebro, de hormônio antidiurético, que é o ADH. Esse hormônio é produzido para concentrar a urina nos rins. Critérios clínicos. Os testes incluem um exame clínico para mostrar que não tem mais reflexos cerebrais e não pode mais respirar por si próprio. Exames neurológicos, pupilas fixas e arreativas, ausência de resposta à luz documentada em ambos os olhos, usualmente com pupilas fixas de tamanho médio ou dilatadas. Os olhos do paciente são abertos e uma luz muito luminosa é colocada em direção à pupila. A luz ativará o nervo óptico e enviará a resposta ao cérebro. A ausência de reflexo córneo-palpebral, que é uma ausência de fechamento palpebral, ao toque das córneas, com um dispositivo não traumático, a gente usa uma gota salina de 0,9 ou através de um algodão, a gente coloca um pouco dessa gota salina no olho e a pessoa não há resposta de fechar os olhos. Pode ser utilizado também com um cotonete de algodão e é arrastado pela córnea enquanto o olho é segurado aberto. Então, o cérebro funcional mandará o olho piscar. Então, quando não pisca, é sinal de que aquele paciente é um dos sinais de morte encefálica. A ausência de reflexos óculocefálicos, manter os olhos do paciente abertos enquanto gira-se a posição da cabeça para ambos os lados. Esse reflexo está ausente quando os olhos não se movimentam dentro da órbita, ou seja, seguem fixamente para o mesmo lado da cabeça, como olhos pintados de uma boneca. Então, não há movimentação nenhuma na região ocular. Temos também o reflexo vestíbulo-coclear, que é a ausência de respostas às provas calóricas. É colocar no conduto auditivo de 100 a 200 ml de água fria ou com 5 a 10 ml de água gelada, de 0 a 10 graus, com a cabeça do paciente elevada a 30 graus, para que o líquido entre em contato com a membrana timpânica. Através dessa manobra, o paciente tem um estímulo de desviar os olhos para o lado que está sendo estimulado.
Então, quando não há esse desvio ocular, né, já é também outro sinal comprovadamente de que há uma morte encefálica. Além disso, tem-se também o reflexo de tosse, né, que é chamado de ausência de reflexo de tosse, sendo que é estimulada a parede posterior da faringe, que é o reflexo de vômito. Quando o paciente estiver presente, ocorrerá a elevação da musculatura faríngea e retração da língua. Então, vai acontecer mesmo aquela ânsia de vômito, né? Como se fosse a ânsia de vômito. Então, quando a gente faz esse reflexo e não há essa ânsia, já vamos constatar como outro sinal de morte encefálica. O reflexo vestíbulo coclear, onde a gente faz a aplicação em cada ouvido de 50 ml de soro fisiológico ou água com temperatura em torno de 0 graus, mantendo a cabeça elevada a 30, e a gente vai observar se há, né, movimentos oculares, foi o que eu já tinha falado antes. Além disso, nós vamos observar também a apneia, que é verificar o estímulo do centro respiratório, a hipercapnia, e seu objetivo é avaliar a integridade da região ponto bulbar. Então, a gente vai observar, né, essa questão também respiratória. Exame neurológico no diagnóstico de morte encefálica no Brasil. Intervalo de tempo entre duas avaliações, de acordo com a idade de pacientes. A idade do paciente, de 7 dias a 2 meses, o intervalo mínimo de tempo vai ser de 48 horas. De 2 meses a 1 ano completo, um intervalo de 24 horas. De 1 ano a 2 anos completos, com intervalo de 12 horas para fazer a avaliação. 2 anos ou mais, o intervalo vai ser de 6 horas. Os exames devem ser realizados por profissionais diferentes, 6 horas após o primeiro, que não poderão ser integrantes da equipe de remoção e transplante, sendo pelo menos um dos exames realizados por neurologista e neurocirurgião. Critérios clínicos. Adicionalmente, outro teste pode incluir o exame do fluxo sanguíneo, que é angiograma cerebral, ou um eletroencefalograma. Esses testes são feitos para confirmar a ausência do fluxo sanguíneo e da atividade cerebral. O eletroencefalograma, que é o ECG, não pode obter nenhuma resposta elétrica do encéfalo. Então, na angiografia cerebral, não visualizado o fluxo sanguíneo cerebral, e na cintilografia cerebral vai detectar se há ou não perfusão cerebral. Não havendo perfusão cerebral, vai se confirmar a morte encefálica. O paciente é colocado em uma máquina que respira por ele, chamada ventilador, para que o cérebro possa logo enviar os sinais dizendo ao corpo para respirar. Medicamentos especiais para ajudar na manutenção da pressão sanguínea e outras funções do corpo podem ser usados também. Potenciais, né? Existem potenciais evocados cerebrais que são respostas auditivas do tronco cerebral a estímulos auditivos. Outro exame para a confirmação da morte cerebral é o exame químico. Então, vai se fazer a administração de 1 miligrama de atropina intravenosa em um paciente com cérebro vivo. A atropina aumentará a frequência cardíaca. No paciente com morte cerebral, a atropina não aumentará a frequência cardíaca. O paciente vai continuar com a mesma frequência. Durante o teste de morte encefálica, o ventilador e os medicamentos continuam, mas eles não interferem na determinação da morte encefálica. Após constatada a morte encefálica, deve-se comunicar ao médico assistente, comunicar à família do paciente sem falar sobre transplante de órgãos, comunicar à central de doação de órgãos e considerar o protocolo se indicado, enviar uma cópia da declaração ao órgão controlador estadual, registrar todos os passos do protocolo na folha de evolução e na folha padronizada. E aí vem os cuidados de enfermagem, que vai ser a monitoração
dos sinais vitais, promoção de uma temperatura adequada, que deve ser maior que 34 graus Celsius, promoção da ventilação, manutenção do catéter venoso central, colocação e manutenção da sonda orogástrica, né, para uma provável aspiração, administração de fármacos, hidratação contínua e hemoderivados, promoção da asepsia e das medidas de higiene hospitalar, registros de enfermagem que devem ser preenchidos, manter o respeito e a dignidade pelo doente e promover a participação da família em todo o processo. Aqui eu trago algumas questões para vocês, uma atividade, para ajudar a fixar melhor o assunto. Eu espero que tenha ficado bem claro esse assunto. É um assunto extenso, é um assunto interessante, porém há necessidade de bastante estudo, porque ele é bastante extenso e há bastante regulamentações. Eu vou estar encaminhando para vocês também alguns artigos para ajudar na fixação do assunto. E tenham uma ótima aula. Qualquer dúvida, estaremos tirando as dúvidas, né, de vocês.